Abramos nossas Bíblias em Isaías 43. Isaías 43. Faremos a leitura do verso 1 e 2, depois do 10 ao 13. Isaías 43, versos 1 e 2, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Verso 10 agora. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Vamos repetir juntos essa última frase. Agindo eu, quem o impedirá? Amém. Irmãos, eu acho que todos vão concordar comigo que nós estamos vivendo num mundo onde tudo à nossa volta, ao nosso redor, parece fora de controle. É caótico, é um mundo instável e imprevisível. E a cada dia, irmãos, nós somos surpreendidos com acontecimentos que trazem dúvidas no coração, temor na alma e preocupação quanto ao futuro. Acabamos de viver uma semana com situações atípicas até do caos que já estamos acostumados. E nesta semana que entra, tudo promete que vai continuar ou piorar. Quem é empresário está preocupado. Quem é empregado está preocupado. As pessoas não sabem se terão emprego, se permanecerão, se as coisas vão continuar funcionando na sua empresa. O mundo que estamos vivendo é um mundo caótico. E nesse momento em que as coisas acontecem, amados, acende uma luz amarela de alerta na vida de muitos cristãos. E eles começam a se perguntar: será que Deus está mesmo no controle de todas as coisas? Será que Deus domina realmente o mundo? Ou só algumas coisas? Afinal, com 7 bilhões de pessoas na Terra, será que Deus tem conhecimento das minhas necessidades, das minhas angústias, dos meus temores?
São perguntas, amados, que frequentemente ocorrem no coração das pessoas que creem em Deus, no coração dos crentes. E nós, nesta noite, vamos procurar responder a essas questões, demonstrando quem é o nosso Deus. Porque, amados, quanto mais nós conhecemos acerca dos atributos divinos, quanto mais nós conhecemos do seu poder, de sua autoridade sobre a terra, menos tentado eu fico a me perder em minhas vãs especulações. Percebem? Então, quando eu conheço mais de Deus, eu me firmo. Quando eu conheço mais dos atributos divinos que Ele tem, eu falo, olha, estou gostando de saber que é assim. Portanto, amados, nada de especulações na cabeça que não tenham base bíblica. Aliás, tudo que não tem base bíblica está fora de cogitação aqui. O cristão, ele precisa buscar o que está na palavra. Vamos parar de ouvir certas pessoas. Vamos parar de ouvir o tio que conhece um pouquinho de teologia e é o teologia, né? Então ele fala algumas coisas, não, eu acho isso, eu acho aquilo. Irmãos, não é hora de achar nada, é hora da gente abrir a Bíblia e falar, Deus é assim, Deus age desta forma. O profeta Oséias, ele tem uma palavra que diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então eu conheço a Deus, um dia conheci, um dia abriu meus olhos, um dia caíram-me as escamas. Conheçamos. Agora vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. E é isso, irmãos, que nós devemos desejar diariamente em nossa vida. Conhecer mais a Deus. E vou ser bem direto aqui. Não dá para conhecer mais a Deus sem ouvir o que diz a sua palavra. Não dá. Senão serão apenas especulações deste ou daquele. Aliás, amados, hoje em dia, na internet é podcast para tudo. Algumas pessoas podem até ser um pouco confiáveis, mas boa parte delas não são. Algumas autoridades evangélicas são muito ruins. E não dá para confiar naquilo que falam. Mas isso é um assunto para outro dia. O que eu quero dizer é, busque em primeiro lugar a palavra de Deus. Esta é a autoridade. Esta é a nossa Constituição. No país tem a Constituição Federal. Na vida do cristão tem a Bíblia Sagrada. E no texto que nós lemos, amados, o Senhor começa dizendo ao seu povo, não temas, porque eu te remi. Essa palavra remir significa resgatar, libertar, pagar o preço. Deus está dizendo, eu paguei o preço por você, ó Jacó, ó Israel. Eu chamei você pelo teu nome, eu te criei, eu te formei, você é precioso, você é meu. Na Bíblia, a mensagem, no versículo 2, que diz assim, quando passares pelas águas, serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando pelo fogo não te queimarás. Foi muito interessante a tradução que o Eugene Peterson fez. Ele disse assim, abre aspas, quando estiverem atolados até o pescoço em problemas,
eu estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída, porque eu darei saída para vocês. E é interessante que nessa passagem, amados, no versículo 2, aparece por 3 vezes a palavra quando. Quando passares pelas águas, quando pelos rios, quando passares pelo fogo. E não diz se passares. Está dizendo quando passares, e não se passares. Você sabe por que é quando passares e não se passares? Hã? Porque vai passar. Irmão, não é se você vai passar pelo fogo. Não é. Você vai passar. O problema é quando. Você vai passar. Esta é a razão. Deus está dizendo que você passará por essas coisas. Não é se passares, é quando passares. E certamente se eu perguntasse aqui, alguém aqui está passando pelo fogo da provação? Quem aqui está passando pelo rio no sentido de querer te submergir, querer te tragar? Muitos vão dizer, eu estou passando por isto, pastor. Vejam, amados, que Deus não promete que vai impedir o fogo ou as águas de chegar até você. Água e fogo significa toda sorte de lutas, de provas, de tribulações que você passará. A promessa de Deus é que essas coisas não te destruirão. Você vai passar, mas elas não vão te destruir. Você vai passar, mas esse fogo não é para te consumir. Você vai passar, mas esse rio não vai te tragar. Deus pode garantir isto, porque somente Deus é Deus. E esta é a mensagem, irmãos, de Isaías, de Jeremias, dos profetas em geral que temos aqui. Todos eles estão dizendo, somente Javé é Deus. O resto é tudo ídolo. O resto é tudo ídolo. Deus aqui diz no versículo 10, antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum outro haverá. Somente Deus é Deus. O resto é ídolo. E Deus não está, amados, inoperante no céu. Eu estou aqui na terra sofrendo, enfrentando rios, enfrentando fogo, e Deus está lá distante no céu. Não. Deus não está inoperante no céu. Deus não está passivo. O problema é que os nossos olhos, eles normalmente se fixam nas ações do mal neste mundo. A gente se fixa nisto. Você vê lá na internet, você assiste o Jornal Nacional, você ouve um falando, outro falando. Então, os nossos olhos, os nossos ouvidos estão fixados nas coisas maléficas que ocorrem no mundo. E daí achamos que Deus não está agindo. Porque você está vendo aí tanto caos político, tanto caos em todas as áreas, a violência, o feminicídio, tudo. E você fala, Deus não está agindo, olha aí, só o mal está agindo. Parece aquelas pessoas que sentam na janelinha agora e já fazem uma análise completa com um pouquinho do que ela viu. E a pessoa não viu nada antes, não viu depois, e está dando palpite.
o mal está agindo, o mal. Fica quietinho. Deus está agindo, continua agindo poderosamente. É que os seus olhos estão fixados nas coisas ruins. Antes que houvesse dia, eu era, diz o Senhor. Olha que interessante essa declaração de Deus, amados. Antes que houvesse dia, eu era. Ou seja, Deus existe antes da criação. Desde antes da criação, o Senhor existe. Portanto, Ele está acima da história humana. Ele está acima das limitações humanas. E o seu poder e a sua determinação em abençoar o seu povo são coisas tão grandiosas que Ele desafia da seguinte forma, perguntando: agindo eu, quem o impedirá? Irmãos, quem é que pode impedir Deus de agir? Quem vai se opor e dizer que não? Se Deus disser sim, quem vai se opor e dizer que não? Será que existe algum problema em minha vida que Deus não pode resolver? Não existe. Todos os problemas que nós enfrentamos, Deus tem resposta para cada um desses problemas. Como Ele vai agir, eu não sei. Mas Ele pode e Ele faz. É interessante o testemunho da Bia. Ela queria que aquela perna desinchasse na hora. Mas não foi na hora. 2 dias depois é que aconteceu. Mas foi o mesmo Deus que fez, mesmo que Ele tivesse feito na hora. Às vezes Deus resolve na hora. Às vezes Deus nos dá um tratamento. Às vezes Deus nos dá uma cirurgia. E às vezes desaparece. Quantas coisas já nos aconteceram assim? Deus age da forma que Ele quiser. Agindo Ele, quem é que vai impedir? Irmãos, Deus é Deus, independentemente da sua condição financeira, independentemente do caos que você vive. Deus é Deus quando você crê, e Deus continua sendo Deus quando você não tem mais forças para crer. Se você acha que a sua angústia, a sua dificuldade, os seus problemas são maiores do que o seu Deus, a sua vida será uma vida temerosa, desconfiada, insegura, porque você não está crendo que Deus pode sustentá-lo, pode ajudá-lo. Então, amados, cuidado. Quem tem um Deus pequeno não confiará a Ele grandes coisas. E só leva para Jesus grandes problemas quem tem um grande Jesus. Se o seu Jesus é um pequeno Jesus, você vai dizer: ah não, isso aqui, Jesus não trata dessas questões. É muita confusão para Ele. Eu vou pedir uma coisa facinha aqui e tal. Não. Você não conhece o Jesus que é o Jesus da palavra. Você não conhece quem é o Deus. Às vezes, irmãos, muitas vezes nós nos debatemos tanto nessa vida, acabamos com a nossa saúde, adrenalina no corpo o tempo todo, angústia na alma, um esgotamento espiritual está à porta, e recusamos-nos a confiar. Somente depois de anos, já num total esgotamento, aí vamos até Deus e nos rendemos.
E depois a gente diz assim, puxa, por que eu demorei tanto tempo? Por que eu me esgotei tanto? Por que eu quis resolver coisas que eu não tinha a menor condição de fazê-lo? Por quê? Agora que eu entendi, eu sou chamado a me render a Cristo, a me render a Deus. Somente Deus é Deus, somente Ele pode. Nós temos um Deus, irmãos, que tem o controle absoluto das coisas. No versículo 13, aqui, diz assim: nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. É interessante que na Bíblia, mãos, né, mãos de Deus, elas podem significar poder, domínio ou juízo. Se Ele decide usar a sua mão para proteger, você está protegido. Se Ele decide julgar, não escapa, ninguém escapa do julgamento divino. Essa questão das mãos de Deus, né, de nos proteger, de nos abençoar, é interessante, quando alguém está lutando pela vida numa UTI, e a medicina não tem mais o que fazer para reverter o quadro, nós costumamos dizer assim, que tal pessoa está o quê? Na mão de Deus. Esse é o nosso linguajar, não é? Olha, agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito, porque foi feito tudo. Agora está nas mãos de Deus. Mas eu quero dizer, amados, que fora da UTI, você também está nas mãos de Deus. Não é só aquela pessoa que está lá, entubada talvez, inconsciente talvez, não é somente ela que agora está nas mãos de Deus, você também está nas mãos de Deus. Eu estou nas mãos de Deus, graças a Deus, né? E dependo totalmente dEle. Eu estou nas mãos de Deus e quero continuar debaixo das suas mãos. Por isso, irmãos, sejam os doentes ou os saudáveis, sejam os ímpios ou os justos, seja gente ruim ou gente boa, todos estão sob a mão de Deus. Agindo eu, quem o impedirá? Ninguém pode impedir os seus planos. Ninguém. Lá no passado, você pega a Bíblia, lá no passado, o faraó tentou impedir os planos de Deus. Tentou frustrar os planos de Deus. Mas fracassou. Mais para frente na história de Israel, a Babilônia, a Assíria, tentou impedir os planos de Deus, tentando destruir Jerusalém, Israel, Judá, levando cativo a sua gente, tentaram destruir o povo de Deus, não conseguiram. No Novo Testamento nós temos o Império Romano, tentou destruir o plano de Deus para o seu povo. O Coliseu tentou destruir, e temos um hino muito bonito, né, amados, né? Como que diz lá o Coliseu? Não parou a igreja. O Coliseu tentou, Satanás usou a força do Coliseu, a força do Império Romano, a força daqueles imperadores malignos, todos eles, mas não conseguiu parar. Todos estes, com o seu poder, tentaram, mas não impediram. Por quê? Agindo eu, quem impedirá? O Salmo 2, depois você lê em casa o Salmo 2, diz que lá do céu, Deus ri, a linguagem é essa, Deus ri, zombando dos poderosos de plantão. E um parênteses aqui,
Cada época, irmãos, tem os seus poderosos de plantão. E são fáceis de reconhecer. Eles são maus, eles são perversos, eles são megalomaníacos, que pensam ser imperadores do mundo e colocam-se no lugar de Deus. Você é capaz de perceber alguém? Fala nada não, porque tem crente que apoia. Eles estão, esses megalomaníacos, esses poderosos de plantão, querem dominar o mundo. E ele diz assim, porque eu posso. Ele diz essa semana, eu posso fazer isso com o Brasil, porque eu posso, eu tenho poder. Sabe o que diz lá no final, lá de Salmo 2? Deus, no seu furor, haverá de confundi-los. Primeiro Deus ri e zomba deles. E logo em seguida, Deus haverá de confundi-los. E eu quero dizer aqui, amados, baseado na Bíblia, não se impressione com eles. São todos ídolos com os pés de barro. Haverão de cair. E o povo de Deus pode descansar nessa verdade inabalável, que ninguém pode impedir a Deus. Isaías 14, 24. 14, 24. Diz assim, olha aqui o nosso Deus, irmãos. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo, vamos ler juntos agora? Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Ou seja, ninguém pode se opor a Deus. O que Ele quer, o que Ele deseja, vai acontecer. Continua aí, meu irmão. Jó 42, 2. Jó, depois de um grande tempo de luta, de privação e de dor, reconheceu o quê? Vamos ler juntos? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Deus. Mas pastor, me aconteceu tal e tal coisa. E agora, o que Deus pode fazer? Não sei. Jamais entenderemos o modo de Deus agir. Por isso que Ele é Deus e não nós. Por isso que, irmão, não dá receita para Deus não, viu? Não funciona a sua receita. É melhor você dizer, Senhor, que a sua vontade prevaleça. Senhor, eu quero aquilo que Tu queres. Senhor, eu não tenho resposta para isso que eu estou vivendo, mas o Senhor tem. Por isso, amados, Deus é Deus e não nós. Ele age de forma inusitada, de forma surpreendente, da forma que Ele acha conveniente. Deus pode se valer da natureza, Deus pode se valer de anjos, Deus pode se valer de homens, como no caso de Tito. Paulo reconhece que Deus que mandou Tito lá para consolá-lo. Deus pode usar homens. Deus pode se valer do sobrenatural, do extraordinário. Nós somos um povo que crê no sobrenatural, no extraordinário. Eu não sei como Deus vai agir, ninguém sabe. Mas uma coisa eu sei: quando Ele agir, ninguém poderá impedir. Ninguém poderá resistir. O Eterno tem domínio sobre todas as coisas. Concluindo, meus irmãos, eu compreendo que é difícil falar do poder e da soberania de Deus, né? Em meio a tantas coisas desagradáveis acontecendo ao nosso redor.
Mas eu quero lhe dizer, Deus promete que estará com o seu povo nas mais diferentes situações. Então, enquanto povo de Deus, Ele promete que estará conosco. E no campo individual, e aqui estou falando com cada um e termino com essas palavras. No campo individual, familiar, Deus tem propósitos para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para os seus estudos, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho. E agindo Ele, quem que vai impedir? Ninguém. Eu creio é neste Deus. Vamos parar com toda a elucubração, aquela sabedoria que a gente tem, né? Para com isso. Para com toda especulação. A hora que a sua mente começar lá a 1000 por hora, e agora, o que eu faço isso aqui? Abra a Bíblia e veja quem é o seu Deus. O que Ele é capaz de fazer. O seu poder. A sua graça. A sua presença. Agindo Ele, ninguém pode impedir. Que Deus nos abençoe nesta noite, amados irmãos. E que este Senhor, que vive e reina, Senhor Jesus Cristo, sentado do lado direito de Deus Pai, esteja reinando sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Este é o nosso Deus. O resto é tudo ídolo. Ídolo. O homem gosta de fazer ídolos. John Calvino dizia justamente isso. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E essa fábrica não está fechada. Ela existe, continua existindo. Não permita que nenhum ídolo entre no seu coração. Eles estão espalhados por aí, querendo que você aplauda, querendo que você concorde, querendo que você diga sim, Senhor. Não, o único Senhor que você vai dizer sim é ao nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. E o recado está dado em nome de Jesus. Amém? Amém.